Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje recebendo Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas. Vamos falar sobre eleições, naturalmente. Mas antes de começar o bate-papo com Murilo Hidalgo, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O PT foi o maior perdedor na disputa eleitoral e encolheu. O PMDB manteve o maior número de prefeituras no país, com 1.028 cidades, 13 a mais do que em 2012. O PSDB também conseguiu permanecer no mesmo posto de 4 anos atrás. Ficou na segunda posição, elegendo 793 prefeitos, quase 100 a mais do que no último pleito. Já o PT, além de ter sido eliminado na disputa das maiores cidades do país, despencou no ranking dos eleitos. Deixou o terceiro lugar de 4 anos atrás e foi para a 10ª posição, com a eleição de 256 prefeitos, apenas 40% da quantidade anterior. Pesquisa CNI e Ibope mostra que muita gente ainda não viu diferença entre o atual governo e o da ex-presidente Dilma Rousseff. 38% dos entrevistados disseram que o atual governo é igual ao anterior. 24% identificaram melhoras e 31% acham que piorou. A avaliação de Temer ficou estável. 14% consideram o governo dele bom ou ótimo. 34% regular e 39% ruim ou péssimo. Quando a pergunta é sobre o que esperar do restante do governo, a parcela dos que acham que será bom ou ótimo sobe para 24%. 30% acham que ele será regular e 38% ruim ou péssimo. Enquanto defende a reforma do ensino médio, o governo divulgou dados do Enem para mostrar o tamanho da crise nas escolas públicas. Entre as 1.000 instituições com melhores resultados no exame, apenas 49 são públicas. E na outra ponta, o inverso. Entre as 1.000 com piores notas, apenas 15 são privadas. Os dados do Enem também mostraram que em 27% das escolas, mais da metade dos professores não tem formação para a matéria que ensinam. Se consideradas as 100 escolas com as piores notas, o índice sobe para 68%. Já entre as 100 melhores, apenas 6 têm menos da metade dos professores com formação especializada. O governo aproveitou o resultado para justificar a reforma do ensino médio. A secretária executiva do Ministério da Educação disse que os números mostram que o atual modelo não funciona. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. De volta ao Jogo do Poder, nos estúdios da Rede CNT em Curitiba, recebendo Murilo Hidalgo. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Boa noite, doutor Rocha. Uma satisfação estar novamente na casa. A semana passada eu recebi aqui o Arilton e confundi. Teve uma hora no programa que eu chamei o Arilton de Murilo. Não faça isso com ele. Então só para... como é concorrente, só para equilibrar o jogo. Direito de resposta, né? Direito de resposta. Bom, terminou o primeiro turno e a sensação que eu tive é de que o grande vencedor nesse primeiro turno foi o partido da Lava Jato. Ganhou a eleição em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Porto Alegre, em todas as capitais, onde a soma do número de voto branco, nulo e abstenção sempre foi maior do que o primeiro colocado. Ganhou do Dória em São Paulo. O que você me diz disso? Na verdade, Rocha, o momento político no Brasil é muito ruim. Na verdade, o descrédito à classe política é enorme, o que a gente viu nas urnas. Esse resultado que você passou é o resultado disso. Agora, o que chama a atenção também que tem que ser analisado. Tá? Sobrou para um partido só. Teve um grande partido derrotado, que foi o Partido dos Trabalhadores. Pelo que a gente tem visto e pela resposta que eles não deram também. Eles também não souberam fazer o enfrentamento. A prova foi o resultado das urnas. Agora, basta saber como isso vai se dar daqui 2 anos. Daqui 2 anos tem nova eleição, essa eleição não tem nada a ver com a eleição passada, a próxima eleição não tem nada a ver com essa eleição, vai ser um outro momento que o país vai estar vivendo, melhor ou pior, ninguém sabe. Então, eu acho que vai valer muito o resultado do momento de 2018. Você
Perfeito, você está dizendo que o desgaste e tal, tudo isso, né? Agora, o desgaste, por exemplo, é enorme do PT, Hoje. porque o massacre em cima do PT é uma coisa maluca, né? Há um processo de destruição do PT. É assim, a gente dizia que só ia preso no Brasil preto, pobre e puta, né? Hoje já podemos dizer que vai preto, pobre, puta e petista. Na, Né? na, na Então, verdade, Rocha, isso aí, não há partido que resista a isso. Agora, é além disso essa questão, porque nós estamos falando de um desgaste da classe política, que vem, não é de hoje. Você pega as eleições e você vê esse número aumentando de eleição para eleição, essa soma de nulo, branco e abstenção. Porque, não sei se você concorda, é essa questão que eu quero colocar para você, a mídia no Brasil comete um erro absurdo, brutal, porque é um atentado à democracia, de estabelecer uma narrativa contra a política. Né? O cidadão começa a ter a impressão que a política é um negócio podre, que é um negócio que ninguém presta, que isso é um atentado contra a democracia. Né? exatamente, mas o que? Os nossos deputados e senadores não souberam responder a isso, né? Que eles têm artifícios através de leis e projetos que eles podem criar e fazer uma mudança em relação a isso, contra direito de resposta, o que eu sempre cito. Tinha um projeto que chegou a ser aprovado no Senado, isso para mim, eu estava em Brasília nessa época, foi o projeto de direito de resposta do senador Roberto Requião. Ele foi aprovado no Senado. Quem vetou? A Dilma. A Dilma. Então você olha aqui, a própria Dilma, aí depois ela se diz vítima Não, a Dilma, da mídia, o erro, mas ela vetou. Aquele projeto do senador Roberto Requião mudava todas as relações da mídia com os políticos. Eles ganhavam um direito de resposta rápido, certo? No mesmo tempo, no mesmo formato. Quem vetou foi aprovado pelo Congresso. E é difícil ser aprovado alguma coisa lá. sem E dúvida. quem vetou? Dilma. Então, quer dizer, ela pagou pelos próprios erros dela mesma. Né? E o maior deles, que isso é dito inclusive pelos próprios petistas, foi o fato de ter traído o eleitor. Né? Ela é eleita com um programa de governo, em seguida ganha a eleição, chama o Levi para fazer austeridade. Agora, vamos fazer uma meia-culpa ao PT aqui também. Né? Enquanto a Dilma governava, a gente não viu oposição a Dilma abertamente dentro do PT. Né? Não. Havia muita insatisfação. Mas a gente não via publicamente as pessoas tomando posições, né? Depois que ela cai, também fica fácil para alguns a culparem, certo? Isso. Mas e fica até difícil agora para os próprios petistas fazerem oposição ao governo Temer com o argumento de que, por exemplo, nós estamos assistindo no Brasil uma coisa surreal, né? O sujeito se elege vice na chapa da Dilma com um programa de governo, né? Aí depois, no governo, ele adota o programa da oposição, que foi derrotado na eleição, tira presidente e passa a governar com um programa que tinha sido derrotado. Quer dizer, a legitimidade que vá para as cucuias. mas esse é o retrato Como é que o PT vai agora dizer, porque esse programa que está aí, do Temer, lógico que ele é muito mais austero e recessivo e contra o povo do que era o programa do Levi com a Dilma. Né? O que a gente vê era o seguinte, né? Durante muito tempo, o PSDB, Democratas, partidos de oposição, PPS, batiam na chapa Dilma-Temer, no governo. E aí você vê, olha o seguinte, se o Temer serviu para ser vice uma vez e foi escolhido de novo, é porque ele tinha confiança na presidência. Lógico. Senão já tinha cortado ele na mudança. Então, quer dizer, esse é o retrato da política. O que ele não pode é governar com um programa que... Esse é o retrato da política brasileira. Por isso que você vê esses quantidades de abstenções, votos. E não dá para reclamar, Rocha, não dá para reclamar. Outra discussão que tem que entrar aqui na pauta são duas coisas. Por que o eleitor não está indo mais? Primeiro, a multa ficou barata. Certo? A multa ficou irrisória. Ou o voto fica facultativo, ou vai ter que se aplicar uma multa considerável para o cara dizer, eu vou ter que... Na verdade, hoje o voto é facultativo, né? É porque a multa é irrisória, quer dizer, o voto passou a ser facultativo. Já estão deixando o voto facultativo ao natural, que é uma coisa que eu acho que tem que ser, na reforma política que o Brasil precisa imediatamente, ser revista também. Isso é uma coisa muito clara. Isso vai ter que ser discutido. Eu, por exemplo, acho que tem que ser facultativo, só que a pessoa que não vota,
É como se fosse numa assembleia de condomínio. Você vai se você quiser, na assembleia do teu Exato. prédio. Mas Só que se tem que você não aceitar for, você tem que assumir depois. Você tem que aceitar o resultado Exatamente. dos demais. Então, tem que ter consequências. Tem que ter consequências, tem que ter consequências. Agora, o que serviu dessas eleições? Acho que a gente viu muito claramente. Acabou, acho, a transferência de voto. Não existe mais transferência de voto. Tanto que a gente tem visto nas eleições de segundo turno, ninguém quer apoio de ninguém. Quer dizer, o eleitor está votando na pessoa. Não importa mais se é aqui no Paraná, se ele é aliado ou desaliado do governador Beto Richa, se é aliado ou desaliado ao Requião, ao Álvaro, ninguém mais quer saber de nada. Tem até uma coisa, essa semana aconteceu uma coisa engraçada. O Freixó dá uma declaração de que a campanha dele vai ser uma campanha municipal, portanto ele não faz questão de ter o presidente Lula lá. Só que depois corre um abaixo-assinado de juristas do Brasil inteiro, juristas progressistas, para apoiar o Freixó. Eu falei, bom, então esse abaixo-assinado perdeu o sentido, né? Mas essa quer dizer... Se é campanha municipal. Sim, quer dizer, ninguém quer mais apoio de ninguém. As pessoas estão votando no candidato. Isso está muito claro. Isso ficou muito claro, principalmente aqui no Paraná. Certo que a gente via o governador Beto Richa com uma desaprovação alta e a maioria de seus aliados ganharam as eleições. Porque ele sumiu. Não, mas não Beto, pesou. acho que foi para a Suíça. Não pesou nem negativamente, nem positivamente. Mas porque não apareceu. Não apareceu. Não, a oposição tentou linkar. Eu sei, mas suponhamos que ele aparecesse Ah, no se ele programa for, de televisão, sim, dizendo, sim, olha, sim. o meu candidato é Sim, sim. o Rafael Greca. Sim, sim. Né? Agora, isso ficou claro. E outros apoios também não foram positivos, não decidiram eleições. Então, isso ficou muito claro. Agora, como o eleitor votará ao segundo turno? Essa é a questão. Tem algumas coisas assim, emblemáticas nas grandes capitais que eu quero ver. Se o Temer vai ter coragem de votar a reforma da Previdência, como ele está falando. Eu quero falar disso na volta do intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos rapidamente para a sequência do bate-papo com o Murilo Hidalgo. Não saia daí. Voltamos ao estudo da Rede CNT, hoje com o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa. Bom, você começava a falar da reforma da Previdência. Vamos lá. O PMDB está, desde a redemocratização do Brasil, o PMDB tenta chegar ao poder. Não consegue, sempre como um coadjuvante, né? Ou do PSDB, ou do PT. Foi do Collor, foi do Sarney, aliás, que não era do PMDB, do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. Sempre como coadjuvante. Agora o PMDB assume o poder. Essa é uma conta que eu não consigo entender que o PSDB está fazendo. Porque é o seguinte, o PSDB quer que o PMDB faça todas as maldades para, em 2018, o PSDB ganhar eleições e voltar ao poder. Primeira questão, você acha que isso vai funcionar? Né? 2, esse pessoal do PMDB que está lá, no poder agora, Romero Jucá, o Renan Calheiros, o Temer, essas pessoas têm uma história, todos eles têm uma história de luta contra a ditadura, a maior parte deles, né? Alguns não, mas a maior parte deles, de luta contra a ditadura. A história do Temer é uma história muito bonita, de luta contra a ditadura, professor de direito constitucional, um sujeito que sempre esteve alinhado ao lado mais progressista do partido. Você acha que esses caras vão, francamente, fazer reforma de previdência, maldade contra o povo, para se arrebentar em 2018? A dúvida que se tem, Rocha, aí vem o que a presidente Dilma falava, que se não fizer, não toca mais para frente. O problema é que eu acho que chegou no gargalo, não tem mais como. Aí, ou faz, ou não aguenta, não vira. Fiz entrevista com o professor Beluso, que tá. A narrativa, certo, que nós temos de economia no Brasil é a narrativa dos comentaristas de televisão, que não entendem nada de economia. Eles falam só de taxa de juro, de câmbio, de bolsa de valores, como se isso fosse a economia, né? Nós sabemos que o problema do Brasil, e todos os economistas com algum grau de
de independência que não esteja aliado aos interesses do capital financeiro, dos bancos, vai dizer para você que o problema do Brasil é a taxa de juros e a dívida. Hoje nós vamos fechar o ano pagando 47% do orçamento da União para o serviço da dívida. A Previdência é 22%. Mas você não acha, eu acho que vem governo, sai governo, o discurso é o mesmo, ninguém baixa? Lógico, por quê? Porque os governos estão capturados por isso. Agora, vai chegar um momento em que a população vai dizer, não, espera um pouquinho, eu tenho que fazer sacrifício, reduzir meu salário, a minha pensão, e os bancos aumentando o lucro como estão aumentando de ano por ano, todo balanço de banco que é divulgado bateu o recorde do período anterior. Entendeu? As pessoas vão dizer, não, não dá, né? Eu vou fazer sacrifício, e daí? Agora, tudo isso, Rocha, voltando nas eleições, esse reflexo, eu acho, dessa reforma da Previdência, se vai votar ou não vai votar, nas grandes capitais, isso pode ter um reflexo na eleição municipal. Porque isso vai mexer com o cidadão, isso vai mexer com quem não está vendo aqui. O cara vai ter que trabalhar mais, o cara vai ter que, quer dizer, vai acabar vai gerar com mais irritação no eleitorado. Então essa é uma pergunta. E, falando um pouco em 2018, como estará, que você falou do PSDB, o PSDB depende demais do PMDB hoje. Se o Temer for mal, vai ficar difícil. Se o Temer for bem, vai ficar mais fácil. Se o Temer for bem, se o Temer for bem, o PMDB vai querer fazer. Vai querer ficar. Lógico. Quer dizer, então eu acho que qualquer previsão para 2018... Essa é a dificuldade que eu tenho de entender a conta do PSDB. Qualquer previsão que a gente vê para 2018, certo? É muito difícil de fazer hoje. E se o Temer for muito mal, quem vai voltar? O Lula. Se tiver condições de disputa, o Lula passa a ser forte candidato em 2018. Então tudo vai depender, eu acho, de como estará o país em 2018. O resultado dessas eleições municipais, prefeito de lá, prefeito de cá, não vale nada. Infelizmente, o Brasil é um país adesista. Os políticos são adesistas. Lógico. Quer dizer, lógico. eles vão com quem vai ganhar. Mas você tocou num ponto aí que eu reputo como fundamental, que é como estará o país em 2018. As previsões não são nada boas, né? Todo mundo... Volto a referir que o Beluso esteve aqui, fiz o programa com ele, e o que se diz hoje, inclusive na imprensa portuguesa, espanhola, que eu leio muito, é que aqueles títulos podres que existiam no mercado americano e europeu em 2008, onde é que estão esses títulos? Eles não desapareceram. Onde é que estão esses títulos? Foram comprados pelos bancos centrais. Certo? É como se você levasse um defunto para dentro da tua casa. Ele está lá. Você pode maquiar ele todo dia, dar uma arrumada e tal, mas ele é um defunto. Uma hora a coisa vai... Então, o que se diz é o seguinte, é que essa crise, ela ainda está por aparecer. Certo? Então, eu não consigo vislumbrar que o Brasil possa estar melhor em 2018. Né? Vai ser crise econômica. E tem mais um fator aí, né, que a gente analisa, que é o seguinte, que é a Lava Jato. A Lava Jato, em 2018... ela vai ter que avançar, pelo que a gente viu essa semana, para outros partidos. E será que em 2018 o foco não vai estar sendo outro partido? Já passou o foco PT? E o foco vai estar em outras... Uma hora eles vão ter que sair de cima do PT e ir para cima dos outros partidos. E aí? Até para mostrar que a investigação não é partidarizada. Não é partidarizada. Não é esse é o problema. o PT, Mas será que os petistas estão dizendo será que isso não vai dia. estar em 18 em cima dos outros? Quer dizer, então... tudo isso está em jogo para 18. Eu acho que 18, qualquer prognóstico é chute. É muito difícil fazer um prognóstico político de 18. Quem vai chegar, quem não vai chegar, quem vai ser denunciado aí na Lava Jato, quem não vai ser denunciado. Então é muito cedo mesmo, certo? A gente só espera o quê? Que saia dessa vez a reforma política. Eu acho que a reforma política o Brasil não dá mais para ficar desse jeito. Certo? Essas eleições mostraram uma coisa, Rocha, que o fim do financiamento privado beneficiou demais quem está no poder. Demais. Certo? Sim, ficou desleal, desproporcional. Eu posso dar um palpite para você que conhece profundamente essa... Eu acho que fizeram, vamos dizer assim, um tripé faltando uma haste. Né? Quando você faz a proibição do financiamento privado de campanha, o que você tinha que ter feito? Aumentado o fundo partidário. E não, o aumento de fundo partidário foi ridículo perto das necessidades. E houve um protesto imenso no país, né, quando houve um aumento, o Congresso aumentou o fundo partidário. Hoje deve estar em 2 bilhões, 2 bilhões e meio. O fundo partidário tinha que estar em 10 bilhões, 9 bilhões. Você quer ter democracia? Tem que pagar. Agora, né? só que esse fundo partidário... custa caro e enche o saco. Só que esse fundo partidário, se não regulamentar ele também, é um outro problema.
Por quê? Está na mão de um. Está na mão do presidente do partido, porque no Brasil o partido tem dono. Vamos ser. Sim, lógico. Aqui mando eu Lógico, e ninguém mais. Mas partido tem dono em todo lugar. Tem todo lugar. Então o que acontece? Então precisa regulamentar. Tem que ter democracia. Tem democracia. Como que vai ser esse dinheiro? Ele vai ser para cada estado? Ele vai. Como é que é a divisão desse bolo de dinheiro? Sim. Essa é uma outra coisa que não adianta aumentar. Isso tem que regulamentar. Tem que regulamentar também. Quer dizer, é o avanço da democracia. Ô Murilo, vamos para mais um intervalo. Na volta eu quero que você fale aqui quem é que vai ganhar a eleição em Curitiba, o Ney Prevot ou o Rafael Greca? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos ao estúdio da Rede CNT em Curitiba, no Jogo do Poder, para uma sequência do bate-papo e para finalizar o bate-papo com o Murilo Hidalgo. Bom, Murilo, conversei com o Arilton aqui a semana passada e, na minha opinião, o que faltou para a campanha do Gustavo foi aumentar a rejeição dos adversários, porque ele começa com a rejeição alta e todos os adversários com a rejeição muito baixa. E isso, na minha opinião, foi fatal para ele, né? Ele tinha que ter se inspirado um pouco no Requião. O Requião, ele vai para as campanhas e um dos itens é mostrar os defeitos do adversário, para aumentar a rejeição do adversário. Isso é uma fórmula certa e o Requião é o maior fenômeno eleitoral da história do Paraná por conta de saber fazer isso muito bem. Agora, no segundo turno, nós começamos o segundo turno com a parte final, o Rafael Greca com a rejeição alta, e o Ney com a rejeição lá embaixo. Dá para arriscar um palpite que o Rafael Greca vai tentar dar uma prestigiada na rejeição do Ney Prevot? Com certeza. Eu acho que o Rafael Greca, na verdade, ele teve um episódio na campanha que foi a marca da campanha dele. Certo? O episódio lá daquele vídeo. Do vômito foi terrível para ele. Certo? Aquilo lá estabeleceu um teto para ele, onde, ao meu ver, o Fruit errou na dosagem. Certo ou não, né? Certo ou não, é igual você dizer a declaração do Ciro Gomes, olha, o papel da Patrícia na minha campanha é dormir comigo. Exatamente. A gente sabe o que ele quis dizer, mas ele estava irritado e tal. Agora, ele pegou, ele errou na dosagem, ele deu rejeição ao Greca e deixou o Ney livre. O Ney passou limpo, passou, como a gente fala passou limpo para o segundo turno. É certo, então, dizer que o Fruit também tinha que ser ocupado com a rejeição do Ney. É isso? Sim, exatamente. Ele só esqueceu do Ney. Eles não observaram. O cara está tentando passar o primeiro, em segundo lugar, e vem o terceiro e não vê o retrovisor. Ele não viu o retrovisor. Então, o que aconteceu? Mas vamos falar do segundo turno. Ao meu ver, se o Greca não tiver uma campanha mais agressiva, ele terá mais dificuldade. E o Ney? Qual é o desafio do Ney Prevot nesse segundo turno? Provar aos curitibanos que ele está capaz de administrar a cidade. Esse é o grande desafio, certo? Esse eu acho que o rótulo que o Greca tem, as pessoas sabem que ele conhece a cidade, mas ele tem problemas de apoios, de tempo também, né? De idade, todos os apoios, com o problema que o Ney é a novidade, o Ney é a juventude, isso conta a favor do Ney. Então, essas são as duas coisas que vai ficar nessa campanha. Se o Greca conseguirá manchar a imagem do Ney, e se o Ney se mostrará capaz de administrar a cidade. Esse é o enigma dessa eleição. Palpite, não pesquisa, não é pesquisa, é um palpite. Você acha que no segundo turno, abre o segundo turno com aquela tendência que fechou o primeiro, do Ney subindo e o Rafael estabilizado, mas com viés de baixa? Olha, Rocha, a semana que entra, agora nós teremos duas pesquisas. Uma da Band News com opinião e a outra na Record, RIC, com a Radar. Essas duas pesquisas vão sinalizar para a gente como é que está o ângulo. Agora, a tendência era que se o Ney continuasse na subida, ele estará na frente. A tendência, se eu tivesse que fazer uma aposta, certo? Se a tendência se mantiver, o Ney estará na frente. Arrancará na frente. Mas isso não quer dizer que ganhará nem que perderá. Isso não há motivo para comemoração. Lógico. Porque o segundo turno de Curitiba, Outra de todo eleição, o Brasil, né? vai começar, Rocha, quando começar a campanha eleitoral na TV e no rádio. Antes disso, também, pouca coisa vai acontecer. Tá. Bom, a abordagem, porque eu lembro que na campanha da Dilma,
na virada do segundo turno, quando apareceu você, divulga aquela pesquisa que quase mandaram te matar, com 12 pontos, 8 pontos na frente, o Aécio 8 pontos na frente da Dilma. E daí, uma semana depois, a Dilma já estava encostada, porque eles foram extremamente eficientes nesse buraco negro que tem entre o final do primeiro turno e o começo da campanha no segundo. Exatamente. Quer dizer, O que o Greca e o Ney têm que fazer nesse... É mais ou menos parecido, eu te diria. Eu acho que o Ney, ele, nessa virada, pancadaria. A pancada para ele, o outro lado vai tentar destruir a imagem dele. Tá agora, certo. como ele vai reagir, agora que vem uma história, é uma estratégia de campanha. Eu acho que é muito mais, infelizmente falando aqui, Rocha, é muito mais uma eleição agora dos marqueteiros do que dos próprios candidatos. Ô Murilo, foi muito bom falar com você. Vamos fazendo até a eleição mais um ou dois, talvez a com o Arildo junto aqui para a gente enriquecer mais a conversa. Ok, será uma satisfação, sempre à disposição do amigo e da CNT. Obrigado, Murilo. E você que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá, uma semana maravilhosa para todos.